Olá, queridos ouvintes! Eu sou Dani Luengo e estamos começando mais um Quarencast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a pedagogia Unify e as suas novas conquistas. Afinal de contas, o que é que a pedagogia aqui tem de diferente? Qual o tipo de inovação que a gente oferece para vocês? E nós vamos receber também a participação especial do professor Cássio Almeida, dos cursos de Educação Física e Pedagogia da Unify, para falar de um projeto bem bacana e de uma nova conquista no curso da Pedagogia. Eu converso hoje com o professor Marcos Alvarenga, coordenador do curso de Pedagogia da Unify. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela presença, Marcos. É muito bom ter você aqui com a gente. Oi, Dani. Que bom, né? Poder estar aqui com vocês, eu fazendo aqui a minha estreia no podcast. Poder falar da Unify, poder falar da pedagogia sempre é uma satisfação muito grande, E ver que vocês aqui da comunicação estão entrando em todas as mídias e meios possíveis de comunicação é muito valoroso. Agora no podcast, e fico muito contente em poder estar aqui falando de tudo que a gente tem feito e tudo que a gente está pretendendo fazer na nossa Unify. A gente que agradece a sua participação, Marcos, sempre falando muita coisa bacana, trazendo muita novidade aqui pra gente. Eu gostaria de começar sabendo um pouquinho mais sobre a sua relação com a pedagogia, de onde surgiu essa ideia de trazer esse curso para a Unify. Bom, na minha formação, eu me deparo rapidamente com a questão de formação de professores quando eu faço a opção pela licenciatura, Embora inicialmente a licenciatura de matemática, que acaba me levando para uma especialização em educação matemática e finalmente no mestrado em educação. Aí a gente começa a perceber o quão relevante é participar da formação educacional do ser humano, As projeções que podem ser feitas a partir dessa educação, o quanto isso pode servir para realizar os sonhos, para tirar o ser humano de uma situação A e inseri-lo em uma situação B, Então, de repente, eu comecei a me relacionar com a formação de professores por aí, E é lógico que a hora que a gente começou a pensar em trazer a pedagogia para a Unify, a gente começou a pensar em trazer alguma coisa diferente, Porque assim, pedagogia é um curso que de repente você pode falar, nossa, tem tantas, qual é que eu vou escolher? Qual é que é a melhor? Por que optar pela Unify? É exatamente por essa proposta. Tentar trazer um curso de pedagogia para a Unify que aproveitasse, de tudo aquilo que a faculdade tem de mais maravilhoso. Então, por exemplo, nossa faculdade é fortíssima na área de saúde. Então, o quanto a pedagogia tem que se preocupar com saúde? Então, dentro da grade de pedagogia, a gente colocou muitas pitadinhas da área de saúde, tentando levar para esse futuro profissional esse engajamento também. Outra área que a gente tem muito forte é a área de psicologia. O quanto o pedagogo precisa da psicologia. Então, dentro dessa grade, houve a inserção de psicologia. E aí a gente foi pensando em outros méritos e êxitos da Unify e foi pincelando no curso. Por exemplo, o curso hoje ele tem uma frente muito grande que trabalha a questão da comunicação, a questão das mídias, a questão das tecnologias, E isso foi virando um diferencial. A ideia de trazer a pedagogia para a Unify é formar um professor diferenciado para o futuro. Veja que de repente a gente acabou montando um curso de pedagogia com os grandes mentores dos cursos da Unify trazendo para a gente, a partir do know-how que eles já têm de uma estrutura de curso, uma qualidade de ensino, para a gente trazer para a nossa pedagogia. Então a ideia foi bem assim, vamos montar uma pedagogia? Vamos, mas pedagogia por pedagogia, todo respeito, um monte de gente pode fazer. Qual é que vai ser o grande diferencial da pedagogia da Unify? Trazer um curso que fale o melhor que a Unify tem para a formação dos professores. Bom, Marcos, é evidente que a pedagogia ela é primordial para a educação. Eu gostaria agora que você falasse sobre a importância do curso de uma maneira geral. Olha, se a gente for pensar bem, qualquer coisa que a gente tem de evolução na vida passa pela educação, Seja pela educação formal, que é aquela quando você vai na escolinha, encontra o professor, tem lá a sua lição, passa-se um conteúdo, ou seja pela educação não formal, As mais variadas formas que se educam na sociedade contemporânea.
né? A pedagogia é fundamental. O professor é o primeiro impacto social da vida de qualquer estudante. Imagina uma criança. A criança está lá, ela lida com os pais boa parte da sua primeira infância. O primeiro agente externo que vai impactar na vida desse ser humaninho é o professor. Imagina o diferencial que ele pode fazer na vida dessa pessoa. Ele pode construir um cidadão ativo, engajado, sábio, em uma sociedade que pede, que clama cada vez mais esse ser humano sábio, ativo, participativo, incansável. Então, assim, acho que a pedagogia tem essa questão de trazer esse primeiro impacto. Ainda assim, há uma outra situação que a gente tem que pensar. Muita gente ainda está à mercê de uma educação. Ou está na educação, mas ainda não se educa da melhor maneira possível. Volta o foco aí para essa ideia da formação de professores, O pedagogo vai ser aquele que vai mostrar caminhos, aquele que vai dar vez e voz para esse cidadão que está à mercê da sociedade. Um papel transformador, em todos os sentidos transformador, E não é só na sala de aula, A gente também tem batido muito essa ideia com os nossos estudantes, que o pedagogo ele vai além da sala de aula. Hoje, por exemplo, a gente pode tratar a pedagogia no esporte. O quão diferenciado vai ser um time, vamos pensar num time de futebol, Se esse time de futebol que trabalha categorias de base tiver um pedagogo que possa acompanhar esses meninos que estão promissores no futebol, esse pedagogo vai conseguir trabalhar junto com o time para transformar não só aquele ser humano em um jogador de futebol com qualidade técnica e etc., mas também enquanto um ser humano, Enquanto um ser humano transformador, entendedor do seu poder social, engajado mesmo, sabe? Alguém que perceba as necessidades da leitura, do cálculo, mas de uma maneira assim muito espontânea, Eu disse aqui do pedagogo que trabalhasse talvez num time de futebol, mas pense em quantas frentes, Uma indústria que tem lá os seus funcionários, se ela tiver um pedagogo, facilita até a comunicação interna na indústria, até o conhecimento de como é que se produz uma peça, de como é que se trabalha numa linha de produção. Então o pedagogo ele tem essa visão transformadora da ação, Então hoje assim, existe sim a frente educacional, que é fundamental, é o grande parque de diversão onde esse pedagogo vai trabalhar, É ali que ele vai conseguir a maior quantidade dos seus empregos, obviamente, mas o mundo vai precisar de pedagogos. Principalmente agora, que o mundo vai sair dessa quarentena, logo, se Deus quiser, e aí ele vai ter que se reinventar. Essa reinvenção vai pedir pessoas que tenham essas habilidades que o pedagogo tem de sobra. A capacidade de se comunicar, Porque pensa bem, eu tenho 2 meninos de 7 anos, Hoje eles estão no 2º ano do ensino fundamental, séries iniciais. Pensem, como é difícil ensinar 1 mais 1. A resposta é óbvia, todo mundo entende 1 mais 1, 2, mas mostrar a necessidade, a compreensão, o ensinamento e o aprendizado que há por trás do 1 mais 1, só o pedagogo consegue. Só aquele que tem uma boa formação profissional para a formação de professores que consegue. E aí eu volto na ideia, a Unify traz um pedagogo diferente dos demais. A Unify tem uma dose imensa de tecnologia, de comunicação, de saúde, de psicologia, uma série de situações que a Unify já é muito capacitada nos cursos que ela traz, gestão, porque o pedagogo ele vai poder fazer a gestão escolar, Então, pegando esses grandes elos da Unify, educação física, a gente está trazendo o curso de pedagogia. E pense como vai ser importante o pedagogo na reinvenção da sociedade futura. A quarentena acabou fazendo com que nós tivéssemos a necessidade do afastamento e as inseguranças de como serão os retornos pós-afastamento. Mas não são só retornos físicos, de uma pessoa em contato com a outra, mas os retornos das ações do dia a dia.
E talvez é aí que vai vir o grande diferencial do pedagogo, né? Criando uma nova cultura, criando uma nova geração, né? Então, do meu ponto de vista, hoje querer ser pedagogo é querer ser uma liderança para as próximas gerações. Ô Marcos, o que é que a comunidade pode esperar do curso de pedagogia da Unify de uma maneira geral? A pedagogia está sempre em constante movimentação, viu, Dani? A gente está com muita coisa legal na cabeça, a gente está com propostas assim super inovadoras, a gente está tentando agora, né, abraçar as famílias, porque imagina que coisa de louco, né? Até março, todo mundo projetava um ano onde as crianças iam para a escola, iriam encontrar os educadores, e esses educadores iriam diretamente participar da transformação do estudante todos os dias na sala de aula, numa educação formal. De repente, muda a chavinha de tudo, de 16 de março até hoje, esses estudantes estão em casa, crianças de todas as idades, com pais que podem ter grandes capacidades intelectuais, grandes capacidades financeiras, mas de repente não tem aquele timing da educação, né, de como transformar aquele conteúdo escolar em algo significativo para o filho, né? Então a gente está com muita ideia e acho que logo logo está estourando coisa nova para vocês aí anunciarem, porque a pedagogia está muito preocupada com esse aluno que está em casa, né? E acho que esse aluno que está em casa também está querendo coisas dinâmicas, né? A gente teve uma situação diferenciada, então esse aluno está ansioso por coisas novas. Você que está nos ouvindo, que tem filho, que está com o filho em casa, vocês podem ter certeza absoluta que vocês estão sempre nas nossas pautas e logo logo está estourando muita coisa boa para vocês, tá? A pedagogia ela está preocupadíssima e vai estar atuando com muita coisa importante para quem está acompanhando a educação do filho em casa, né? Então, acho que de forma geral era isso que a gente poderia dar de recado. É inovador, conseguimos coisas valorosas em 4 meses de curso, mas nos projetamos para conseguir muito mais, né? E muito mais pensando naquilo que eu falei lá no início. Nosso aluno tem que ser diferenciado, né? Existem milhares de cursos de pedagogia espalhados pelo Brasil, cursos que são EAD, cursos que são presenciais. Por que esse ser humano vai fazer pedagogia na Unify? Porque na Unify tem alguma coisa diferente. E pode ter certeza, não é que tem alguma coisa diferente, porque é alguma coisa muito diferente. Quem quiser mais informações pode vir conosco, né? A gente está super aberto a novas pessoas que querem conhecer nossa proposta. Mesmo quem já está cursando, quiser conhecer nossa proposta, vem falar comigo, me procure, vamos fazer alguma coisa, deixa eu te mostrar um pouquinho do que a gente tem de novo. De repente você se encanta e vem caminhar conosco. Vai ser muito prazeroso ter você nessa caminhada, né? Quem tem amigo que faz pedagogia, pergunta como é que é diferente, pergunta para ele o que ele acha dessa nova maneira de formar professores da educação infantil, professores das séries iniciais, mas mais do que isso, professores da retomada do mundo, tá? Fica aí o meu convite para que todo mundo está nos ouvindo e fica aqui também uma forma de provocar vocês para que esperem coisas novas da pedagogia, porque nós estamos nos projetando cada vez mais em trazer coisas novas, inovadoras e significativas, né? Não são coisas novas simplesmente por serem coisas novas, são coisas que vão transformar a vida da comunidade, que vão transformar a vida das famílias, que hoje são familiares e educadores, e que vão, de fato, transformar a vida daquelas pessoas que, de fato, precisam da formação. Muito legal. Pessoal, para quem não sabe, a sigla CAPES significa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Trata-se de uma fundação do Ministério da Educação, o MEC, e o projeto da pedagogia submetido ao CAPES foi classificado na semana passada. Eu gostaria de saber mais sobre o projeto, Marcos. Conta pra gente. Graças a Deus, no meio de tudo isso, né, a Unify teve o seu curso de pedagogia contemplado com as bolsas da CAPES para o programa de iniciação à docência. Então veja, poder levar para o nosso aluno essa oportunidade é muito enriquecedor, né, por inúmeros motivos. Imagine que o nosso estudante começou a caminhada de pedagogia agora, é um curso muito novo, é um dos bebês da faculdade, e foi contemplado
com uma das 250 instituições do Brasil com cursos de licenciatura. Então nós não estamos falando só de pedagogia, estamos falando de Brasil todo, com um monte de curso de licenciatura que as instituições de um monte de lugar oferecem, e de repente, quem é contemplado? O nosso bebezinho de pedagogia aí já com 4, 5 meses de existência. É um orgulho sem fim, né? Mais ainda nos orgulha saber que isso deixa o nosso estudante com a convicção que este é o caminho certo. Ele fez a escolha certa da instituição de ensino, ele fez a escolha certa da carreira que ele vai seguir, né? Então, assim, e melhor, hein? Aqui na região, a única instituição contemplada com o PIBID, né, Programa de Iniciação à Docência, da CAPES, foi a Unify, né? Imagina que com 4 meses de história, imagina o que a gente pode fazer daqui para frente, como isso dá um gás, um ânimo, uma vontade de querer fazer mais, né? Então vamos lá, o que vai ser o PIBID, né? Nós vamos fazer algumas pactuações com algumas escolas públicas de São João e de Aguaí, para que a gente possa estar desenvolvendo o nosso projeto. O nosso projeto ele vai trabalhar a ideia de psicomotricidade e alfabetização, né? Quem vai capitanear esse projeto é o professor Cássio Almeida, que tem uma baita capacidade de trabalhar essa ideia da psicomotricidade, do movimento, da educação física, né? E vai aliar tudo isso à ideia da alfabetização, porque nós vamos trabalhar isso com as escolas de ensino infantil. Então são crianças até 6 anos que vão começar a ver uma possibilidade de práticas de alfabetização, porque elas estão na fase de alfabetização, a partir do movimento, né? E quando a gente fala movimento, a gente fala no movimento do mais puro da educação, que é fazer a transformação, a movimentação, né? Não só a movimentação física, mas a movimentação cerebral. Então eu penso assim, esse programa nosso agora de de psicomotricidade e alfabetização vai ser um negócio revolucionário, né? As crianças que vão participar dele vão ser crianças que vão ter a oportunidade de trabalhar muita coisa importante, muita coisa interessante, uma alfabetização inovadora, práticas maravilhosas, né? Isso, o nosso estudante que está lá no ensino infantil, então as crianças de 0 a 6 anos das escolas que nós vamos conseguir fazer essa pactuação a partir das regras da CAPES. Para o nosso estudante, então, nem se fala, né? Imagina o nosso estudante poder, com um semestre de curso, se mergulhar na situação da escola, na vivência escolar, né? Não é uma teoria, a escola funciona assim, é este o caminho. É uma prática, né? Essa imersão nas realidades da alfabetização, das crianças em alfabetização, vai ser muito enriquecedor, né? A Bolsa da CAPES vai contemplar 24 estudantes para serem bolsistas e mais alguns para serem voluntários. Eu tenho a impressão, pelo que eu já conversei com alguns alunos, que todo mundo vai querer participar. Vai ser muito enriquecedor, vai ser muito transformador. E de repente a gente vai estar criando desde o início do curso profissionais que já sabem como funciona a escola, já entenderam o grande papel da escola e o grande papel que eles têm na escola. Como eles vão poder fazer coisas maravilhosas, né? E para o nosso curso, então, é um carimbo que deixa o nosso curso grifado com um grifo dourado, brilhante, porque faz com que o nosso curso chegue a um patamar diferenciado. É um curso que teve um projeto validado e patrocinado pela CAPES. Não é por qualquer um, é pelo maior do Brasil. Nós concorremos com inúmeras instituições do Brasil inteiro, com inúmeros cursos de licenciatura do Brasil inteiro e conseguimos. Veja o diferencial da Unify, né? E isso nada mais é do que aquilo que eu venho falando agora há pouco com você. Nós pegamos o que a Unify tem de melhor e não tinha como dar errado, né? Veja quanta coisa maravilhosa a gente tem na instituição. Veja quanto já existe de solidez nos demais cursos. E nós, como somos um curso novo, nos agarramos nesses cursos, tal qual um filho agarra na mão do pai para aprender a caminhar. Aprendemos a caminhar juntos com esses cursos que têm esse grande potencial
e a gente está conseguindo chegar em momentos maravilhosos. Então aí para a gente, né, são várias conquistas que a gente tem, várias comemorações que a gente tem que fazer da história da pedagogia em muito pouco tempo. E eu tenho certeza que isso se dá pela grande capacidade da nossa instituição em ser diferenciada, pelo nosso estudante acreditar muito na nossa proposta e principalmente por incansáveis professores que a gente tem no quadro docente que fazem uma transformação revolucionária na história das licenciaturas de ensino superior. A gente está com 5 meses de curso. Desses 5 meses, quase 3 foram em maneira remota, né? A gente teve, acho que 4 semanas de aula sem ser em maneira remota. E eu tenho certeza absoluta que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e falar: nossa, que coisa fantástica que foi criada. Graças aos alunos, né, aos estudantes que acreditaram, à reitoria, né, o professor Artem, que tem feito incansáveis esforços para a pedagogia acontecer, às pró-reitorias, aos professores e, é lógico, a toda essa estrutura mágica chamada Unify, onde a gente pode conviver com grandes cases de sucesso e incorporar na nossa proposta. Bom, agora eu peço licença ao professor Marcos Alvarenga. Nós vamos ter a participação especial do professor Cássio Almeida, dos cursos de Educação Física e agora Pedagogia. Muito obrigada pela presença, Cássio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu envolvimento agora na pedagogia e sobre esse projeto maravilhoso da CAPES. Bom, primeiro agradecer, Dani, pela oportunidade. Vamos lá. A ideia, ela surge, né, a partir de um projeto novo, né, que foi o projeto aí do curso de Pedagogia. Fui convidado pelo professor Marcos no final do ano passado para fazer parte do corpo docente. Fiquei muito feliz, né, animado. Afinal, eu trabalho com Educação Física Escolar desde 2002, quando eu me formei pela própria Unify, e minha experiência maior é com a educação física escolar, principalmente em escola pública. Então, isso para mim foi uma surpresa muito boa. Já no começo desse ano, quando surgiu o edital, o professor Marcos, todo animado, né, veio nos mostrar o edital e foi fantástico, porque tem tudo a ver com o curso de pedagogia e a área da educação física escolar, que hoje está contemplada na área de linguagens, né, da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que rege a educação do país como um todo, tá? Pensando especificamente no trabalho da psicomotricidade, é fundamental que os nossos alunos tenham esse contato, principalmente com a educação infantil, né, que são os primeiros anos aí da educação básica, e aonde o trabalho psicomotor ele é fundamental, porque se a gente parar para analisar e ver como a criança aprende nessas séries iniciais, essa interação do corpo com o meio, né, do corpo dele com os demais colegas, o respeito do corpo, né, essa interação do corpo com o ambiente, é através disso que as crianças aprendem, se relacionam, né? Então, é um conhecimento fundamental, não só para o professor especialista da área de educação física, mas também para o pedagogo, porque muitas vezes ele que está à frente dessas salas de aula, né, no ensino infantil. Não são todas os municípios, as escolas que têm um especialista de educação física, e nesse caso, quem fica a cargo desse trabalho é o professor de sala, é o pedagogo, né? Então, é um conhecimento fundamental. Proporcionar aos nossos alunos, né, a oportunidade de participar de um projeto CAPES, que é o PIBID, né? E já num primeiro ano de curso é fantástico, né? É muito além daquilo que a gente esperava. O curso é muito legal, muito dinâmico, um currículo extremamente inovador, que é uma experiência que os nossos alunos com certeza vão agregar aí no seu currículo e vai fazer total diferença, tá? Eles terem essa oportunidade dessa vivência docente já no início aí do curso, né, podendo trocar informações com os professores, tá? Podendo vivenciar as dificuldades e as demandas da escola em loco, e isso é fundamental.
para além disso, né, que é fazer uma reflexão sobre essas práticas. É isso que é o mais importante, porque se a gente parar para pensar, a pedagogia, ela é a ciência que estuda os processos de aprendizagem, desenvolve novos processos, novas formas, né, de ensinar. E essa interação com a escola, ela vai ser fundamental para a formação de um profissional atualizado, né? Isso é fundamental. A gente está vivendo um momento único, né, com essa questão da pandemia. Até essa situação, de certa forma, olhando pelas questões positivas, elas vão beneficiar nossos alunos, porque essa inserção da tecnologia na educação é um caminho sem volta. E os nossos alunos já vão sair com esse conhecimento. A gente está aí há mais de 40 dias trabalhando com a questão da tecnologia nas nossas aulas, né? Levando conhecimento para os alunos através da tecnologia, então isso é fundamental. O mais importante colocar é que eu acho que tem que ficar muito claro que a Unify é pioneira num curso de um primeiro ano, né? Conseguiu uma bolsa que vai beneficiar aí pelo menos 24 alunos e mais alguns voluntários. Isso é inédito na nossa região. A gente concorreu com universidades, centros universitários, faculdades do país todo. Então, vale ressaltar aí o empenho dos demais professores, do professor Marcos, principalmente, que está à frente do curso. Sem dúvida nenhuma, esperar um projeto fantástico, né? Até a produção que vai surgir a partir dessa interação dos nossos alunos com as escolas, os professores dessas escolas, os alunos, podendo fazer com que eles tenham, né, o desenvolvimento aí de material não só prático, aplicável, mas também de um material mais teórico, que vão auxiliar não só esse primeiro grupo, mas os outros que virão. Então, sem dúvida nenhuma, é um marco na minha carreira e no curso de pedagogia da Unify, que começa já com o pé direito, né? É agradecer, focar no trabalho e seguir em frente aí, garantindo que os nossos alunos tenham uma maior quantidade de vivências práticas, né, podendo alinhar isso ao conteúdo teórico, né, para que quando eles forem para campo, né, para a sala de aula, eles vão estar preparados para se adaptarem às demandas. Eu acho que isso é fundamental. Estar ali alinhado, ter capacidade de transposição didática, que é ir lá no livro, no texto científico, ler e conseguir aplicar esse conhecimento, né, na sala de aula. Isso é fundamental. Tá joia? Um abraço, muito obrigado. Obrigada, Cássio. A gente agradece muito a sua participação aí para complementar essas informações tão importantes do curso da pedagogia. Parabéns! A Unify crescendo cada vez mais e pensando no bem dos alunos e da sociedade. Marcos, nesse momento que a gente está vivendo agora, para encerrar, você gostaria de deixar algum recado para os nossos alunos, para os nossos ouvintes? O meu recadinho, Dani, é de esperança, né? Eu digo muito para os estudantes isso, e eu queria falar para o nosso ouvinte desse momento, que o professor hoje, certamente, além dos profissionais da área da saúde, né, ele vai fazer um diferencial muito grande na história das pessoas que estão passando por esse momento triste, né, que é do isolamento social, a pandemia, né? Então é o professor que vai estar capitaneando a retomada. Se tem um caminho que a retomada vai acontecer, o início desse caminho é pela educação. Então, eu gostaria de dar muita esperança para o nosso estudante, que ele vai ser o grande propagador das mudanças, da retomada do mundo, né? Então, o nosso estudante de pedagogia tem sido muito preparado para isso, né? Para ser o grande protagonista do novo mundo, né? Ele já está percebendo nos professores que ele tem como é necessário o coração aberto para a reinvenção. A reinvenção constante faz parte da vida do professor. Aí ele também está percebendo que esse professor tem que ser resiliente, tem que ser firme, tem que ser incisivo. Então estamos criando professores que plantarão, né, essa semente do amanhã e colherão essa semente do amanhã.
E uma frase, um verbo que a gente tem conjugado muito com esses estudantes é o esperançar. Esperançar muita coisa boa para cada pessoa, para que a gente possa realmente fazer a diferença, né? Então acho que é isso que eu gostaria de deixar muito de mensagem para os alunos da pedagogia, para os nossos ouvintes, né? Os nossos ouvintes não são só os estudantes da pedagogia, mas são pessoas que se projetam, são estudantes e consequentemente são pessoas que se projetam para a retomada do mundo. Você, aluno Unify que está ouvindo, você vai fazer a diferença. A retomada do mundo vai passar na tua mão. Da mesma forma que ela começa com o professor, começa na educação, ela vai passar na sua mão. E aí você tem que saber ressignificar as coisas, reinventar situações. E eu tenho certeza que o aluno Unify ele tem esse pé firme no chão, porque ele tem uma base sólida. Então eu gostaria de deixar essa mensagem, esperançar para todo mundo, tenha plena convicção de que vocês, estudantes, estão no caminho certo, porque a retomada começa, já falei mais de uma vez, pela educação, e obviamente quem está na educação está na vanguarda de toda essa situação, que por mais triste e desesperançosa que possa parecer, não vamos nos esquecer que não existe noite para sempre, né? Então amanhã tem um sol brilhando, se Deus quiser, e a gente consegue muita coisa se a gente tiver a esperança, né? Queria mandar um recado, talvez para quem está pensando em vir conosco. O curso de Pedagogia é um curso que está sempre de portas abertas para a comunidade, sempre de portas abertas para quem está nos ouvindo agora. Quem quiser vir conosco é só me procurar, é só mandar um e-mail para pedagogia@fai.br ou marcuse@fai.br. Entrar em contato com as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, né? Entrar em contato com algum dos nossos estudantes, pedir para que ele repasse o seu interesse. A gente vai ter uma inserção de alunos agora em julho, então quem quiser vir conosco com muito entusiasmo, vamos fazer acontecer, arregaçar as mangas juntos e retomar a dianteira do mundo para que a gente possa construir um mundo mais colorido e com certeza com mais amor, com mais sabedoria, com mais saúde e acima de tudo com mais capacidade de estar vivendo a alegria do aprender. E isso está na pedagogia. Quem quiser vir conosco será muito bem-vindo. Pensem com carinho. A proposta de conhecer esse curso é só entrar em contato conosco e nós estaremos muito felizes de poder estar com vocês que tiverem interesse, tá? Então, obrigado por essa oportunidade. Repito, sempre é um prazer muito grande conversar com vocês aqui da Unify, principalmente quando eu vejo que vocês estão também nessa vanguarda, procurando meios de acesso com os nossos estudantes, né? Veja, o podcast é uma coisa moderníssima. Não pensaríamos em podcast há alguns anos atrás. Hoje, de repente, é um meio que capacita, informa, diverte, né? Então, vocês estão sempre na vanguarda das estratégias de comunicação, né? É muito prazeroso poder, então, falar aqui com vocês, né? Ainda mais de assuntos tão fabulosos, né, que nos causam tanto entusiasmo como a história da pedagogia. Tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Fiquem todos com Deus, saúde e sabedoria para todos vocês e para as famílias de vocês. Um abraço. Muito obrigada pela presença, Marcos. É sempre bom ter você aqui com a gente também para contar sobre a pedagogia e sobre as novidades que a gente sempre tem por aqui. Queria também agradecer ao professor Cássio mais uma vez pela participação e agradecer a todos que estão ouvindo. O Quarencast volta na quinta-feira com muita informação para vocês. Nós vamos falar sobre fake news. Até quinta-feira e um grande beijo.